Bem, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu me chamo Wellington Araújo, sou professor da Escola de Enfermagem e Socorrismo. Eu estou gravando esse vídeo para o curso de Bombeiro Civil da aula de anatomia básica, voltado para osteologia, certo? Todo o material vai sair dessa apostila, que já foi passado para os alunos, e eles têm a obrigação de, no fim do curso, já ter essa apostila por completo na sua cabeça, certo? Serão 20 minutos de curso online, que vocês vão poder estar compartilhando comigo conhecimentos, e eu ensinando para vocês alguma coisa da primeira aula do curso de Bombeiro Civil, como eu falei, que é anatomia. Eu estou dentro do meu quarto. Aqui por trás vocês estão vendo essas madeiras, que é a cama, certo? E eu estou gravando da minha escrivaninha. E em pleno século XXI, eu acredito que eu sou a única pessoa que ainda não grava com notebook, por não ter notebook, porque o meu quebrou e, enfim, fiquei sem. Mas como a gente tem um aparelho celular, a gente vai tentar por ele, tudo bem? Então bora lá. A primeira aula é a aula de anatomia, então eu vou ensinar para vocês as coisas básicas, lembrando, certo? Eu vou seguir aqui o roteiro da apostila, para que a gente não se perca e que você possa acompanhar, certo? Caso você queira e esteja interessado, deixa eu só mostrar aqui o início da página, para caso você queira acompanhar na sua apostila também. Eu já devia ter deixado aberto antes de começar o vídeo, né? Mas fazer o quê? Tá aqui, ó, página 40 da apostila. Vamos começar por aqui, tudo bem? Então eu vou seguindo ela para que vocês acompanhem e não se percam. Então quando eu baixar a cabeça é porque eu estou virando a página dela aqui e seguindo o cronograma, tudo bem? Vamos lá, eu tenho 20 minutos. Dentro desses 20 minutos, eu preciso passar para vocês as posições anatômicas, o plano de delimitação e secção do corpo humano e assim sucessivamente. Bora lá. Os planos anatômicos de anatomia são 3. A gente conhece ele como plano mediano, plano transversal ou plano frontal. O que é isso? O plano mediano é o que a gente chama de plano direito, o lado direito, plano mediano direito e o plano mediano esquerdo. Tudo que tem do seu lado direito, a gente vai chamar de plano mediano direito. Então a gente faz um corte, certo? Aqui no meio de você. Então tudo que tiver da sua venta para cá, plano mediano direito. Tudo que tiver no buraco da venta de cá, plano mediano esquerdo. Tudo bem até aí? Por exemplo, a carteira. Eu estou segurando com a mão direita. Então, que plano seria esse? Plano mediano direito. O treino da academia que foi lavado no short. Estou segurando com a mão esquerda, que vocês podem perceber por causa do relógio. Então, aqui seria plano mediano esquerdo. Isso tanto para a parte de cima do corpo, como para a parte de baixo, para os membros superiores ou para os membros inferiores. Tudo que tiver no lado direito, plano mediano direito. Tudo que tiver do lado esquerdo, plano mediano esquerdo. Isso para se identificar fraturas, luxações, escoriações, ferimentos, qualquer tipo de coisa, certo? A vítima apresenta uma lesão a nível de medial do plano mediano direito do membro superior esquerdo. Então, o que eu estou dizendo que essa vítima tem? Provavelmente um corte ou um ferimento em qualquer parte desse membro que ele possui. Até aí, tudo bem? Esse é o primeiro plano. Plano mediano, certo? Que ele se divide em duas partes. Plano mediano direito e plano mediano
esquerdo. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida por aí? Se tiver, deixa aí nos comentários que a gente comenta. Lembrando que também esse é o primeiro vídeo que a gente grava, certo? Então vocês vão perdoando o erro, não vai ter montagem, não vai ter figurinha, não vai ter nada, certo? Vai ser assim no grosso mesmo. O segundo é o plano transversal ou plano transverso. Aí eu tenho que ter a linha da cintura da pessoa, certo? Que vai ficar como está aqui na imagem, ó. Aqui é o plano transverso. Eu vou fazer um corte na linha da cintura da vítima ou da pessoa. E tudo que tiver da linha da cintura para cima, eu vou chamar de plano transverso superior. Tudo que tiver da linha da cintura para baixo, eu vou chamar de plano transverso inferior. Por exemplo, a cabeça ela vai estar situada no plano transverso superior, porque ela está em cima. Mesma coisa, pescoço, orelhas, olhos, face, enfim. Tudo que tiver da cintura para cima, eu vou chamar de plano transverso superior. Ok? Braços, tórax, abdômen, caixa do peitoral, tudo, bíceps, tríceps, tudo. O que tiver na parte de cima, eu denomino plano transverso superior. Para baixo, da cintura para baixo, eu vou denominar plano transverso inferior, certo? Coxa, eu vou falar a canela, tá? Porque nós estamos no início do curso e você ainda não sabe os termos específicos, mas tira esse nome canela do seu vocabulário, certo? A gente vai chamar de coxa, canela, joelho, pé e a cintura com os ossos ilíaco e assim sucessivamente. Então, lá para frente você vai aprender no segundo, terceiro vídeo os nomes específicos dos ossos, que é fêmur, tíbia, patela e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, o primeiro plano, só fazendo a recapitulação, plano mediano, que ele se divide em dois, que é o plano mediano direito e o plano mediano esquerdo. Tudo que tem no meu lado direito, plano mediano direito. Tudo que tem no meu plano esquerdo, plano mediano esquerdo, tá? Direito e esquerdo. Lembrando que é a linha que divide o corpo em duas partes. O plano transverso é aquele que eu já expliquei, que faz o corte na linha da cintura da vítima. E tudo que tiver acima da cintura, plano transverso superior. Tudo que tiver abaixo da cintura, plano transverso inferior. Até aí, tudo bem? E por último, a gente vai para o plano frontal, denominado anterior, que é o ventral, e o posterior, que é o dorsal. Então, esse corte a gente vai fazer dessa forma que está aqui, ó. Eu vou pegar a vítima, lateralizar ela e vou fazer o corte no lado da vítima. Então, tudo aquilo que tiver na minha frente, eu vou chamar de plano frontal ou posso também chamar de ventral, porque está na frente, certo? Tudo que tiver, a vítima apresenta uma escoriação a nível de caixa torácica no plano frontal, que seria aqui, até porque o tórax, certo? A caixa do peitoral dele, a escoriação foi aqui. Espero que vocês tenham entendido. Como também ele sofreu uma fratura a nível escapular. Então eu vou dizer que foi atrás. Por quê? Porque a escápula está na parte de trás. Então eu vou denominar isso posterior, certo? A nível de escápula. Então eu tenho que definir qual foi a escápula que ele sofreu dentro do plano mediano. Se foi a escápula direita ou se foi a escápula esquerda. Tudo bem até aí? Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui bem prático. A vítima sofreu uma fratura a nível escapular do plano mediano direito. Então, ou seja, a escápula da vítima do plano mediano direito sofreu uma fratura. A vítima apresenta uma fratura da sua clavícula do plano mediano esquerdo. A clavícula da vítima, certo? Que eu aprendi aqui entre meus alunos, que em vez de ser chamado acrômio clavicular, o pessoal aqui chama de saboneteira. Não me pergunta por quê, porque eu não sei, tá certo? Mas eles chamam isso aqui de
saboneteira. Certo? Mais um aí para os nossos enriquecimentos gramaticais. Seguindo e recapitulando, os três planos: plano mediano, plano transversal ou transverso e plano frontal. Que aí o plano mediano é aquilo que eu já falei, direita e esquerda, o transversal, superior e inferior, e o plano frontal é que ele vem o anterior, também pode ser chamado de frontal, e o plano posterior, que é conhecido como o dorsal. Até aí, tudo bem? Podemos seguir? Críticas, mete aí no comentário que a gente melhora, tá certo? Vamos lá. Noções básicas de anatomia, a gente entra agora nos membros, certo? Superiores e membros inferiores. O que eu quero dizer disso? Que esses membros, conhecidos como braços e pernas, eles possuem nomenclaturas específicas, conhecidos como proximal, medial e distal. Esses nomes são dados especificamente para os membros superiores e inferiores, onde a gente denomina as partes desses membros, certo? E eu vou dizer assim, chama eles com nomes específicos. Por exemplo, o proximal, ele é situado mais próximo à raiz do membro, que é justamente a parte de cima, onde fica bíceps, ombro, essas coisas. Essa parte a gente chama de proximal, porque ele interliga-se com a clavícula, escápula e desce diretamente para o húmero, formando assim essa parte aqui que é o acrômio clavicular, tá certo? É o que a gente chama de proximal. Então tudo que você tiver relacionado ao braço, deixa eu afastar um pouco aqui, tudo que você tiver relacionado a essa parte aqui, certo? A gente vai chamar de proximal, tá bom? Qualquer acidente, qualquer coisa que você tenha nessa parte, vamos chamar de proximal, seja da região anterior ou da região posterior, certo? A vítima apresenta uma PAB a nível de plano mediano esquerdo, a nível de proximal. Então eu já sei que foi nessa parte aqui. Basta saber se foi na região anterior ou posterior, tá? Voltando aqui. A segunda é o que a gente chama de médio ou medial, que é justamente a parte do antebraço. A gente vai ter o proximal, vai ter o medial, que é toda a parte onde ficam os ossos rádios e ulna. Toda essa parte é denominada proximal dentro das classificações específicas dos membros. Isso também serve para os membros inferiores. Coxa, nós chamamos de proximal, a tíbia e a fíbula, certo? Medial, e toda a parte dos metatarsos nós chamamos, também conhecido como pé, nós chamamos de distal, que é o que a gente ainda vai falar, certo? Só lembrando e recapitulando, nomenclaturas específicas dos membros superiores e inferiores, proximal, medial e agora o distal, que é toda a parte da mão. Tudo que tem daqui para cá, nós chamamos de distal, porque ele fica longe da raiz do membro. E uma curiosidade bem específica, toda a parte do dedo, ela também, as nossas falanges, elas também são conhecidas como as falanges distais, falanges proximais, falanges distais e falanges, eita que eu tô nervoso, falanges proximais, falanges mediais e falanges distais. Agora vai. Falanges proximais, medial e distal, com exceção do seu aqui, ó, certo? Que tem apenas duas. Nervosismo é normal, faz parte, até porque esse é meu primeiro vídeo aula, certo? Deixa aí nos comentários o que precisa melhorar e depois a gente vai adaptando aqui o modo de fazer um vídeo, certo? E por último, né, como eu falei, o distal, que é situado mais distante da raiz do membro, que é a mão. Então eu espero que você tenha entendido que a nomenclatura dos membros superiores e inferiores, ele tem nomenclaturas específicas, proximais, tudo que envolve a parte do braço, o medial, tudo que envolve a parte do antebraço, e distal, tudo que envolve a parte da mão, certo?
E aí a gente entra agora nas noções básicas de anatomia, e eu tenho poucos minutos para terminar, e eu acredito que a gente vai terminar nessa parte aqui. As noções básicas de anatomia, a gente vai falar agora da divisão do corpo humano, que são 5. Ela é dividida em 5 partes: cabeça, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores, fechando aí a cadeia das divisões. Sendo que a cabeça ela é dividida em 2 partes, ela possui a divisão do crânio e a divisão facial, certo? Existem ossos específicos, palpáveis, que nós vamos trabalhar unicamente com ossos palpáveis, que é aquele que o bombeiro vai tocar, vai colocar a mão para saber se tem algum tipo de fratura ou não, certo? Não adianta aqui falar de martelo, bigorna, porque esses ossos só são identificados através de raio-x ou qualquer outro exame. Então o bombeiro socorrista ele vai precisar tocar para saber qual é o osso que está fraturado. Certo? Então, a divisão da cabeça ela possui 2, que é crânio e face, e a gente vai aprender onde fica o frontal, zigomato, maxilar, mandíbula, isso nas próximas aulas, tá? E assim sucessivamente, como também o parental, o occipital e assim sucessivamente, certo? Dentro da divisão anatômica da cabeça. O pescoço, ele vem apresentar as suas vértebras cervicais, que são 7 vértebras, certo? Áxil, que vai dar C1 a C7, que você pode chamar de C1 a C7, ou denominar o nome das 2 primeiras, Atlas e Áxil, certo? São as 2 primeiras que possuem nomes, as outras 5 não têm, são chamadas de C1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Depois a gente vem para o tronco, que é toda a parte daqui da frente, que ela é dividida em 2 partes também. A gente vai chamar de tórax, toda aquela região que é onde tem os órgãos vitais e são protegidos pelas costelas, certo? A gente chama de tórax. E a região do abdômen, aqui no Nordeste, conhecido como bucho, onde fica o estômago, tripa e assim sucessivamente, tá? Então assim, eu estou falando o termo leigo para que você possa começar a se situar. Lá para frente, a segunda, terceira, quarta aula, a gente introduz os termos que deve ser usado por qualquer socorrista, certo? Os membros superiores, eles unicamente os braços, certo? E os membros inferiores, as pernas. Então essas são as divisões do corpo humano. Eu vou parar por aqui, certo? Porque as outras partes, só para você poder estudar um pouco, certo? Então, só para a gente recapitular, a gente estudou os planos anatômicos, que são as suas divisões, que são 3, mediano direito e esquerdo, transverso superior e inferior, e o plano frontal, que é o anterior e o posterior. A gente viu também que os membros possuem nomenclaturas específicas, distal, medial e proximal. Aprendemos onde fica cada um deles, certo? E também vimos as noções básicas de anatomia, que foram a divisão do corpo humano, e a gente chegou que foram 5, que na verdade são 5. Dividido cabeça, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores. Lembrando que existem duas subdivisões para a cabeça, que é o facial e o craniano, e o tórax também, certo? O tronco, que existe as suas divisões também, que é o tórax e abdômen, certo? Boa aula para vocês, espero que tenham pelo menos aprendido alguma coisa.